A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, no nosso terceiro trimestre, edição especial da CPAD em 2020, chegamos na lição de número 8, que nós vamos tratar sobre um assunto muito importante aqui na Escola Bíblica Dominical. As causas da desunião devem ser eliminadas. Esperando que Deus em Cristo possa falar poderosamente com você. Estamos analisando os livros de Esdras e Neemias, especialmente compreendendo a respeito dessa importância de um reavivamento para os nossos dias. Essa lição foi escrita pelo pastor Eurico Bexten e está trazendo para a gente aí riquezas preciosas a respeito da palavra de Deus. Estamos utilizando uma republicação e essa lição foi escrita em 1993 e agora estamos trazendo esse material para vocês, para a glória de Deus. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí por favor o teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar da palavra de Deus, a falar de Jesus, compartilhar o evangelho. E é claro também que eu vou pedir a você, gente boa, deixa aí o teu comentário, porque com o teu comentário a gente vai crescendo em Jesus. Aproveita e coloca aí hashtag Glória a Deus. A gente está comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, tem muito material para professor da escola bíblica. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar todas as nossas playlists do segundo trimestre, deste terceiro trimestre, para você ter acesso também. É claro que a nossa aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos aí alguns objetivos para serem tratados e nós vamos tratar hoje sobre 3 pontos. Uma dica muito básica, a CPAD já disponibilizou também o tema da lição do quarto trimestre em 2020. Nós vamos estudar sobre o livro de Jó e eu já vou te esperar por aqui. Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8, aqui da classe dos adultos e jovens, nesse terceiro trimestre da edição especial. O tema da aula de hoje é as causas da desunião devem ser eliminadas. A proposta do pastor Eurico Bexten é exatamente demonstrar que a igreja vive em união. A partir desse texto bíblico, a partir dessa narrativa bíblica que estamos compreendendo sobre o livro de Neemias. O nosso texto áureo vai trazer para a gente uma lição interessantíssima. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. E a nossa verdade prática traz para a gente outro argumento riquíssimo. A união é uma força indispensável para a igreja e um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Nosso texto bíblico hoje está baseado em alguns versículos bíblicos, especialmente Neemias capítulo 5, versículo 1, versículo 6 ao 12. Esperando que Deus em Cristo possa falar com você poderosamente, sim, em nome do Senhor Jesus. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Nós estamos estudando nesse trimestre, especialmente esse retorno do povo que estava na Babilônia em cativeiro depois do cumprimento das profecias e também soberania de Deus. Esse povo então retorna para Jerusalém. E uma das características do povo judeu que está retornando para Jerusalém é essa riqueza da união. E aqui a gente já aprende a respeito da importância de entender essa riqueza da união, até mesmo para uma aplicação na igreja. É claro que o capítulo 5 de Neemias também demonstra que, diante da restauração dos muros em Jerusalém, se levantou o inimigo de diversas maneiras. E uma das maneiras e estratégias que o inimigo utilizou contra os judeus foi uma estratégia interna. Uma desunião entre os ricos e os pobres, para poder parar a obra de Deus.
Porém, Deus deu a iluminação do céu. Deus deu a iluminação do espírito a Neemias, que teve uma sabedoria divina para poder tratar aquele momento de desunião. Esperamos que Deus em Cristo possa falar com você poderosamente através dessa aula. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: qual era a base dessa união? O povo retorna para Jerusalém, e nesse primeiro subtópico a gente já percebe no primeiro ponto que esse povo retorna para Jerusalém compreendendo a respeito da importância de restaurar o templo, da importância de restaurar a cidade, da importância de restaurar os muros. As bases dessa união daqueles que retornaram do cativeiro estavam impostas diante de um avivamento soberano de Deus. Esse cuidado trabalhava também no coração do povo hebreu a importância de estarem unidos contra os povos pagãos, contra os povos gentios, que se levantaram contra o crescimento daquela obra. E daí a importância dos judeus permanecerem unidos, como um só povo, com uma só visão, para o crescimento da obra de Deus. Olhando para isso, a gente percebe como a igreja precisa caminhar unida, como nós precisamos caminhar juntos para que a obra de Deus possa crescer. Nesse primeiro momento, nós percebemos que tanto aqueles que tinham condições financeiras, como também aqueles que não tinham, estavam unidos em um só propósito, em uma só fé, com o objetivo do crescimento de Jerusalém. A igreja precisa crescer, nós precisamos avançar, e para avançar em um avivamento, precisamos permanecer unidos para a glória de Deus. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto. A união entre os judeus simbolizava a união que a igreja deve ter. Gálatas capítulo 6, versículo 16. É importante a gente olhar para a Bíblia e tentar retirar aplicações para o nosso dia. Claro, respeitando o contexto, respeitando também a história bíblica, utilizando as ferramentas que temos em mãos, ferramentas hermenêuticas, para compreender a respeito da riqueza desse texto. O povo volta em uma união preciosa, com foco. Você percebe nas narrativas e nos estudos que já estivemos passando para vocês aqui, que inicialmente com Zorobabel e Josué, o povo retorna para Jerusalém com o objetivo de restaurar o templo, em uma só visão, na união, com o propósito. Eles restauram o altar, restauram o templo, o inimigo se levanta, mas eles continuam com o propósito. A igreja precisa permanecer no propósito da união. Quando a igreja permanece unida, e esses exemplos que nós vemos aqui, percebemos também essa riqueza do crescimento que Deus dá para a sua obra, para os seus servos em Cristo. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 12 a 19, chama a igreja de família de Deus, trazendo a importância de uma igreja unida, da igreja permanecer unida, una, vitoriosa em Cristo. Paulo também traz esses argumentos em demais cartas que ele escreve. É bem por certo que ele escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. E ele apresenta sempre sobre a importância dessa união. Ele usa a figura de linguagens. Por exemplo, nesse primeiro momento que eu estou traçando para vocês, ele chama a igreja de família de Deus. Mas em outro momento ele chama a igreja de corpo de Cristo. Em outro momento ele chama a igreja de edifício, demonstrando a importância de estarmos unidos com um propósito, ligados em Cristo, que é o nosso autor e o nosso soberano Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nesta carta, na Epístola aos Gálatas, Paulo, traçando a respeito sobre essa importância de uma igreja unida, ele fala que em Cristo, como igreja, devemos ser em um pensamento, em uma visão, caminhando juntos, em união. Quando a igreja está dividida, a igreja adoece, não há crescimento, não há vida se rendendo para Cristo. Isso aconteceu com a igreja de Corinto, e Paulo trata aquela igreja de Corinto de uma maneira espetacular. Cristo usa Paulo para fazer uma cirurgia em Corinto, falando a respeito da rebelião interna,
falando a respeito da divisão que a igreja estava enfrentando. A igreja possuía uma espécie de divisão partidária. Alguns diziam que eram de Cefas. Cefas, para quem não sabe, é o Pedro. E acreditavam então que eles eram seguidores de Pedro como pastor daquela igreja. Outros já diziam que eram seguidores de Apolo, outros como seguidores de Paulo. Mas é importante a gente entender que nós precisamos seguir a Cristo. Existiam aqueles que não aceitavam a liderança e começaram a inventar e dizer: eu sou seguidor de nenhum desses pastores, mas eu sou seguidor de Jesus. Vários autores e biblicistas chegam a dizer que era o grupo mais perigoso que se encontrava na igreja de Corinto, porque não aceitava estar debaixo de uma liderança, debaixo de uma união, debaixo de uma visão. E olha que importância que nós precisamos estudar a Bíblia e entender que a igreja precisa caminhar na visão do pastor, na visão da liderança, na visão que o Senhor tem dado de forma espetacular para os nossos líderes em crescimento da obra de Cristo. E nós precisamos considerar algumas bênçãos decorrentes a uma igreja unida, decorrentes à união. Quais são elas? O pastor Eurico Bergstein cita algumas e elas estão aí na nossa lição de maneira exposta e você pode utilizar esse material para poder descrever aos nossos alunos. A primeira bênção é que os crentes sentem esse apoio espiritual para o crescimento da igreja. Quando a gente estuda a história do pentecostalismo e a história bíblica também, nós percebemos que na história bíblica, quando a igreja permanece unida, ela cresce. E no pentecostalismo, quando os nossos irmãos pioneiros da obra pentecostal sofriam perseguições, eram perseguidos ao ponto de serem desempregados, ao ponto de não poderem velar os seus filhos, ao ponto de não poderem enterrar os seus filhos em cemitérios públicos de algumas cidades, em vários locais do Brasil, inclusive aqui na Bahia, existe um relato histórico que em Conceição do Coité, o próprio padre, na época, proibiu que os crentes pudessem, então, enterrar os seus mortos no cemitério da cidade por causa do apoio que ele dava à prefeitura em um período histórico da nossa Assembleia de Deus. E nós percebemos que a igreja pentecostal, diante dessas situações, cresceu se unindo. Os irmãos choraram então as dores uns dos outros, caminhando juntos, enfrentando as lutas. Unidos, nós podemos declarar uma fé. Unidos, nós podemos também entender a necessidade do outro. E a gente percebe que a igreja cresce quando ela está em união. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Nós lemos na Bíblia outra bênção que encontramos sobre a importância da união, de aprender a levar as cargas uns dos outros, de ajudar os nossos irmãos em suas necessidades. A Igreja de Cristo precisa aprender olhando para a Bíblia, olhando para o retrovisor, olhando para os princípios da nossa fé. A própria Escritura nos ensina a crescer em Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha que mensagem que Pedro, como pastor da igreja, ensina a respeito da união. A igreja unida se torna forte. Nos tornamos fortes quando estamos unidos em uma visão, em um propósito. Nós precisamos aprender a respeito do poder da união. A igreja se torna forte, militante, vitoriosa, triunfante quando ela está unida, vence as batalhas. E em Cristo nós vamos vencer sim esse período que estamos passando. Nós vamos ser vitoriosos sim, porque nada pode parar a marcha da igreja que caminha em união. João 13:35 está escrito na palavra que nós, quando andamos em união, somos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Em outras palavras, quando a igreja está em união, ela dá testemunho de Cristo. Ela cresce, ela é bem vista. A própria Bíblia faz questão de dizer em Atos capítulo 2, versículo 47. E a igreja caía na graça do povo por causa da união. E Deus dava o crescimento. A obra de Deus cresce quando estamos unidos. Então não perca o foco de falar sobre a importância da união na sua igreja para a glória de Deus. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Esta união é uma verdadeira força.
Quando a gente olha para a Bíblia e vê os recursos históricos, nós percebemos nos recursos históricos, nós percebemos nos textos bíblicos a importância da nação de Israel permanecer firme e unida. Existe um salmo, o Salmo 133, que fala a respeito da importância da união, que é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Isso aqui tudo reflete a importância de uma nação, de um povo, da nação de Israel permanecer unida. É claro que o povo hebreu está enfrentando grandes batalhas, está enfrentando a oposição quando nós olhamos para a Bíblia. Quando nós olhamos para essas passagens, e o inimigo sempre vai se levantar. E agora, nesse período bíblico, nós percebemos exatamente a partir dessa narrativa que a estratégia do inimigo muda. O inimigo ele age de diversas maneiras contra a marcha da igreja, contra o povo hebreu. E você percebe, de acordo com a Bíblia, que ele enfrenta Israel, enfrenta o povo de Jerusalém, porque esse povo estava construindo, restaurando o templo, restaurando os muros, restaurando a cidade. Eles investem, o inimigo investe exatamente contra a marcha do povo hebreu, para que o povo hebreu possa parar a boa obra. Está escrito no livro de Esdras que eles utilizaram até mesmo da força para parar a construção do templo. E essa construção, de acordo com alguns historiadores, ficou parada por 13 a 16 anos. A nossa lição dá 15 anos. Essa questão de data, a gente sempre precisa trabalhar mais ou menos com essa linha de tempo. Não temos uma data precisa sobre alguns argumentos que encontramos na Bíblia. Mas a gente percebe que há um período histórico que a marcha de Israel, da construção do templo, parou. O inimigo investiu pesado. Porém, quando o povo entendeu sobre a importância da união, Deus levantou Ageu, Deus levantou Zacarias, despertando Zorobabel mais uma vez, Josué mais uma vez, os idosos, os jovens, para a construção do templo. O templo então é finalizado para a glória de Deus. O inimigo então perde mais uma vez a sua batalha. Porém agora, quando analisamos o capítulo 5 de Neemias, nós vemos que a estratégia do inimigo contra os judeus muda. E essa estratégia passa a ser de forma interna. As armas e ferramentas do inimigo estão aí. E a gente olha para a Bíblia, ele utilizando as mesmas ferramentas no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, ele utiliza a agressão contra os obreiros, contra os apóstolos, contra os nossos pastores, para que os nossos pastores parem a marcha da igreja. Porém, a igreja respondeu com oração, jejum e consagração. Ele tenta, então, de forma interna, no capítulo 5 de Atos, ele usa pessoas, Ananias e Safira, colocando então a avareza no coração daquele homem e daquela mulher que perderam o seu foco. Mas o Espírito de Deus revela, a igreja continua em oração e não para a sua marcha. Ele utiliza também a distração para que o povo de Deus não cresça. E você percebe que os apóstolos estavam perdidos, tentando cuidar das viúvas. Deus dá a sabedoria do alto, sempre deu a sabedoria do alto para a sua igreja. E a sua igreja então tem a revelação do céu e começa-se no capítulo 6 a separar os diáconos e novos líderes da obra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 7. Nós devemos permanecer como um, devemos permanecer em Cristo, tendo uma visão para a glória do alto, para a glória do Senhor. A igreja vence, como o povo hebreu venceu, tendo a visão e sabedoria de Deus. Vamos avançar, gente. Eu espero estar contribuindo com você. Se Deus está falando contigo, coloque aí hashtag Glória a Deus nos comentários. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A união entre os judeus estava ameaçada. Nesse segundo ponto, nós vamos fazer essa análise a partir do capítulo 5 de Neemias. O capítulo 5 de Neemias registra para a gente uma crise que existiu entre o povo judeu lá em Jerusalém nesse período da restauração dos muros. Um problema que existiu entre os ricos e os pobres. E é importante a gente analisar isso muito bem para apresentar esses argumentos na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Qual era a ameaça? Nesse primeiro subtópico, nós vamos entender que tudo estava sendo tratado de uma forma que precisava de uma observação melhor de Neemias.
E nós percebemos, à luz da palavra de Deus, que existia uma grande injustiça social. Estava surgindo um problema entre aqueles que tinham condições financeiras maiores e entre aqueles que eram mais simples, gente pobre, gente do dia a dia, que estava também envolvido na construção daquela obra em Jerusalém. Em Neemias capítulo 5, versículo 1 ao 5, o problema todo estava exatamente sendo apresentado por causa dos impostos que estavam sendo cobrados. Aqueles que tinham condições estavam sendo cobrados em um imposto muito alto. Até mesmo tinha algumas pessoas que estavam utilizando esse momento para aproveitar com usura e retirar uma comissão em cima. E isso estava gerando um grande problema. Sobre os mais pobres, a situação era mais terrível ainda. Aqueles que não poderiam pagar os empréstimos para a reconstrução das suas casas perdiam os terrenos, perdiam as casas e alguns estavam sendo entregues como escravos nesse período. Então a gente percebe aqui que o povo está vivendo uma restauração, mas de forma interna, está tendo um problema de cunho social. E aqui precisa-se então observar uma análise que Neemias passa a ter a respeito desse momento de crise social entre o povo judeu. Em Neemias capítulo 5, versículo 6, está escrito que as causas desses problemas chegaram até Neemias a tal ponto de deixar Neemias enfadado. Pensa aí, gente, na situação difícil. Pensa aí, gente, em tantos problemas que chegaram a Neemias, que o texto bíblico faz questão de dizer que Neemias ficou cansado em ouvir o povo reclamando, murmurando, falando a respeito desses problemas, falando a respeito da dificuldade que estava tendo uma crise entre aqueles que tinham condições e entre aqueles também que não tinham. Então estava gerando um problema terrível em Jerusalém, no meio desse boom da restauração dos muros. E Neemias tinha que administrar tudo isso. Igualmente, isso acontece na igreja. Aquele que exerce a liderança precisa saber que existem momentos que nós precisamos gerenciar a crise, gerenciar a partir de uma visão de Deus essas circunstâncias de crises que vão existindo para poder trazer uma luz, traçar uma reta, demonstrar um plano e um planejamento. E é fantástico olhar para o texto de Neemias e perceber que esse texto é um manual de liderança, é um manual também de planejamento. E Neemias tem uma revelação do alto para esse momento tão terrível de forma interna em Jerusalém. O segundo subtópico, aqui do ponto número 2, trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Como se explica essa grande ameaça? Como se explica essa grande justiça? O problema em si interno estava prejudicando até mesmo a construção, o foco do crescimento da obra de Deus. Era tudo que o inimigo queria. Como se justifica isso e como isso é trabalhado a partir da visão que Deus dá a Neemias? Em primeiro lugar, infelizmente estava faltando o amor dos mais ricos para com aqueles irmãos judeus mais pobres, ao ponto, por exemplo, deles explorarem os mais pobres. E estava faltando também uma compreensão dos mais pobres para com os mais ricos. O próprio apóstolo Paulo fala sobre a importância de permanecermos em amor como igreja, na visão da união. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ensinando e demonstrando que não é pela sua condição financeira, não é aquilo que você possui, mas você precisa respeitar o outro, comparando o outro, colocando o outro superior a si mesmo, para que haja o respeito, para que haja a honra. E os mais ricos se esqueceram disso, sobre a importância do cuidar. Na própria lei, ensinava-se a lei sobre essa riqueza, de ter um cuidado com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. Estava faltando essa visão de amor, esse cuidado para com aqueles que estavam em Jerusalém com o mesmo propósito da restauração dos muros. Neemias capítulo 5, versículo 1 diz que muitos estavam ficando ricos às custas das misérias dos nossos irmãos, dos seus irmãos. Alguns estavam explorando, escravizando, tomando aquele pouco que o povo hebreu, que o povo judeu tinha. E aqui a gente percebe a visão de Neemias, analisando tudo isso para poder trazer uma resposta de Deus. Nós precisamos trabalhar em uma visão do alto.
Nós precisamos, como igreja, trabalhar unidos, sem explorar o próximo, com o objetivo de ajudar os nossos irmãos a crescerem em Jesus. Se Deus está falando com você até aqui, e se você acha importante viver em união e abandonar a desunião no meio da igreja, coloca aí nos comentários e vamos caminhar. Vamos então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Neemias solucionou o problema. Como Neemias solucionou esse problema? Com a ajuda de Deus. Como vamos solucionar os problemas? Com a ajuda de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias capítulo 5, versículo 8. Neemias, percebendo toda a crise e todo o problema, convocou todos, tanto ricos como pobres, e expôs a situação. E é interessante que, diante disso, ele exerce o papel de um verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que exerce o papel de trazer a união, de trazer a restauração, de resolver o problema, de ajudar ambas as partes a caminharem juntas. E Neemias realiza isso de acordo com Neemias capítulo 5. E Neemias expõe a situação a tal ponto que os ricos estavam explorando os pobres estavam sem ter o que fazer. Neemias expõe isso no capítulo 5, versículo 8, de forma tão fiel, de forma tão real, como um verdadeiro líder tem que fazer, que ninguém tomou a ousadia de utilizar a palavra. Todos ficaram em silêncio e passaram a refletir sobre o que estavam fazendo. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Neemias faz uma proposta conciliadora. O verdadeiro líder trabalha nessa questão conciliadora. Ele traz uma proposta de Deus. Rapaz, como é importante um líder da igreja, um líder que traz essa visão de conciliação para o crescimento da obra de Deus. Neemias capítulo 5, versículo 10 e 11. Neemias apresenta uma proposta. E a proposta de Neemias é fantástica. Ele se coloca em favor do outro. Ele se coloca em abrir mão, na proposta de abrir mão, de ganhar em juros. Ele se coloca à disposição de abrir mão do seu benefício pessoal para ver tanto os ricos como os pobres unidos, continuarem um propósito, a tal ponto de chamar a atenção daqueles que tinham condições e dizer para eles: olha, eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu estou ganhando para ajudar os nossos irmãos que estão precisando, trazendo a consciência daquele povo judeu. Olha que riqueza, que visão que Neemias coloca. O verdadeiro líder não é aquele que diz: fulano, você precisa fazer isso. Mas um verdadeiro líder é aquele que toma o papel como Neemias: fulano, vamos juntos fazer isso para crescer em Cristo. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A proposta de Neemias foi acatada, foi tomada como apreço, foi tida no coração do povo. Quem faz isso é Deus. Deus dá a visão para o líder, Deus dá a estratégia e Ele também coloca essa estratégia no coração do povo. Neemias capítulo 5, versículo 11 e 12, está escrito que o povo de Deus recebeu a proposta de Neemias. A desunião acabou. O povo então entendeu o propósito e continuou a construção dos muros em Jerusalém. Que riqueza fantástica entender a respeito desse propósito de Deus, a respeito desse crescimento. Como Neemias nos ensina a sermos conciliadores, a sermos conselheiros, a sermos servos, a ajudar o povo a crescer na visão da igreja. Tem muita gente que se levanta contra a visão do seu próprio pastor. E você precisa tomar o papel de Neemias, aconselhar o povo de Deus a seguir na visão pastoral. Nós precisamos seguir na visão pastoral dos nossos líderes para que a obra de Deus cresça. Neemias apresenta a proposta e o povo de Deus obedece. Como precisamos obedecer à proposta que Deus tem dado ao coração do líder, dos nossos pastores que estão à frente da obra de Deus, homens e servos de Deus que servem essa obra com muita alegria. Vamos avançar então para o nosso quarto e último ponto da aula de hoje. Se Deus está falando com você até aqui, coloca aí nos comentários para a gente saber aquilo que você está aprendendo com a gente e
traçar para vocês aí nas próximas aulas um comentário ainda melhor para que Deus em Cristo possa continuar falando contigo. O nosso quarto ponto vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A paz voltou a reinar entre os judeus. Quem garante a paz para a igreja é o Espírito de Deus. A paz voltou a reinar entre o povo judeu. Deus deu a estratégia a Neemias. O primeiro subtópico aqui do quarto ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Surgindo um problema entre os irmãos, isso deve ser tratado com muita diligência. O problema surgiu entre os judeus, entre os ricos e os pobres, e foi tratado com muita diligência por Neemias. Neemias capítulo 5, versículo 8 diz que Neemias ouviu atentamente toda a discussão, ao ponto de ficar cansado em ouvir toda a discussão do povo judeu. Ele ouviu atentamente as causas de ambas as partes. E faz parte da atribuição pastoral, da atribuição dos ministros, ouvir o povo de Deus, ouvir as causas, ouvir os problemas, ouvir as dificuldades. E no aconselhamento pastoral, o pastor precisa estar apegado a essa experiência com o Espírito Santo, para poder trazer a melhor resposta que vem de Deus. Não damos respostas por técnicas, mas damos respostas pela orientação de Deus, a orientação do alto. Nós utilizamos recursos como, por exemplo, ferramentas para esse crescimento, para a obra de Deus, mas sempre nos apegamos em Cristo, sempre nos apegamos a essa resposta que vem do alto. E nós precisamos aprender como Neemias a respeito dessa riqueza em Jesus. Avançando, gente, vamos então para o nosso segundo subtópico, o último da lição de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Os problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente, cuidadosamente. O próprio texto bíblico e a Bíblia fala a respeito disso. Nós precisamos cuidar do povo de Deus. As ovelhas não são nossas, o povo não é nosso, a igreja não é minha, não é sua, mas a igreja é de Deus. E nós precisamos cuidar da obra de Deus com muito carinho, com muito cuidado, porque Deus continua sendo o dono desta obra. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20 diz que a desunião é obra da carne. E numa visão espiritual, precisamos tratar a obra da carne com as coisas do Espírito, de forma espiritual, aconselhando da melhor maneira possível, com a ajuda do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 2, a desunião, ela destrói o amor entre os irmãos, mas Paulo, dizendo aos irmãos, nos ensina sobre a importância de andar em amor. Precisamos caminhar em amor como igreja para o crescimento da obra de Deus. E João capítulo 17, versículo 4, como igreja de Deus, precisamos andar em amor, em união, para o testemunho do mundo, para que o mundo observe a igreja e encontre na igreja a verdadeira resposta, a verdadeira riqueza, a importância de permanecer em Jesus. Gente, eu espero ter contribuído com você com a aula de hoje. Se Deus em Cristo falou contigo, se contribuir com você, se essa aula foi aplicativa para o teu coração, coloca aí nos comentários, gente, que Deus te abençoe. Te aguardo aqui na próxima aula, lição de número 9, onde a gente vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: como vencer as oposições à obra de Deus. Lição de número 9. Já lembrando a você que a CPAD já disponibilizou o quarto trimestre de 2020. Nós vamos estudar sobre o livro de Jó e a gente já vai publicar logo para vocês as nossas videoaulas desse quarto trimestre, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Vamos estudar muito sobre o livro de Jó e eu já te espero por aqui para a gente aprender da palavra de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.